Opinião em debate. Oferecimento Laboratório Núcleo, cuidando de você. Moinho Fino, agora na versão expresso. Muito mais café, muito mais sabor. Boa noite. Opinião em debate desta noite tem o seguinte tema: tudo mudou. O que pode ser considerado hoje como família? Para discutir esse importante e interessante assunto, estão em nosso estúdio os seguintes profissionais. O Dr. Gustavo Leão, ele é advogado, debatedor do Opinião em Debate na Rádio 730 AM, das 8 às 9 da manhã, de segunda a sexta-feira, nosso colega lá na Debatedor. O Arimateia Oliveira, que é pastor. E o Dalmi Alcântara, que é filósofo e pedagogo. Nós convidamos também o Eduardo Oliveira, que é coordenador do grupo Oxumaré, Direitos Humanos da Negritude e Homossexualidade. Por alguma razão que até o momento nós desconhecemos, o Eduardo Oliveira, que já participou outras vezes aqui, não chegou ainda. Se ele chegar, a cadeira dele está reservada, mas aconteceu alguma coisa que ele não pôde nos avisar e não chegou ao programa. Portanto, nós convidamos sim alguém que representasse o segmento dos homossexuais. Bom, eu quero, antes de passar aqui a falar com os debatedores, lembrando que você pode participar pelo 3201-7688 e pelo 3201-7708, eu quero anunciar aqui a presença de um novo doutor na praça. E é com muito carinho e satisfação que eu quero dizer que o João Paulo, nosso cameraman, João Paulo Barbosa dos Santos, ele já é advogado, passou na OAB, durante anos neste programa, o João Paulo sempre estudando, trabalhando aqui à noite, é uma pessoa fantástica. Portanto, eu acho que a advocacia ganha um grande advogado. Está aí o João Paulo. João Paulo, meus parabéns pela sua luta, sua tenacidade, a sua qualificação como profissional. E eu tenho muito orgulho e prazer de ser seu amigo. Obrigado. E você sabe disso. Então, portanto, o João Paulo Barbosa dos Santos, novo advogado. Doutor Gustavo Leão, prepare-se, o homem é fera, viu? Seja bem-vindo. Será um prazer. Com certeza. Meus parabéns aí ao João Paulo, que não é uma luta fácil, né? Passar hoje na OAB é pedreira. Bom, doutor Gustavo Leão, o programa desta noite, nós idealizamos no seguinte aspecto. Me parece que fica claro que no Estatuto da Família foi colocado um tópico que diz que família é a união entre um homem e uma mulher. Isso seria, do Estatuto da Família, considerado como família. Portanto, essa é a família que a gente chama de nuclear, né? Aquela família tradicional. Eu pergunto, isso tem algum desdobramento, sob o ponto de vista legal, para que, por exemplo, os homossexuais não sejam considerados como família e prejudicando os homossexuais em qualquer aspecto, por exemplo, de adoção, qualquer outra coisa? Como que fica sob o ponto de vista legal? Osival, é importante aclarar, no primeiro momento, que se trata de um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados, que passará ainda pelo plenário, e paralelamente a esse projeto de lei, tramita também um projeto de lei no Senado, que também prevê um Estatuto das Famílias, com uma proposta diferente. É um projeto de lei elaborado pelo Instituto de Direito Brasileiro de Direito de Família, Sim. E que tenta englobar no conceito famílias homoafetivas também. Então esse é um debate que está se iniciando. Uma vez aprovado um estatuto nessa perspectiva de declarar que família é só uma relação entre homem e mulher, com certeza a luta desses movimentos sociais relacionados às relações homoafetivas encontrará obstáculos. Porém, eu tendo a afirmar que, uma vez aprovado esse projeto, ele será declarado inconstitucional pelo pelo STF. Uma vez que o STF já se pronunciou algumas vezes no sentido de que o conceito de família se relaciona ao afeto e não à orientação sexual ou o gênero de quem forma esse núcleo familiar.
Perfeitamente. Portanto, é de se prever que pode ser que o Supremo Tribunal Federal faça uma intervenção e permaneça, por exemplo, depois nós vamos falar sobre isso aí, o casamento, né, que fala o casamento gay, que está uma polêmica tremenda nos Estados Unidos também, né? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso aí depois. Bom, o nosso querido pastor Arimateia Oliveira, o pastor, a bancada evangélica no Congresso Nacional, ela é um pouco reticente, não aceita muito a relação homoafetiva, não é isso? Uhum. O senhor, como pastor, não tem nada a ver com a bancada, o senhor não é político, né? Não. Mas eu pergunto, o segmento evangélico, que desponta como, lá no Congresso pelo menos, como francamente desfavorável ao casamento homoafetivo, representa o escopo de todos os evangélicos? Como que os evangélicos realmente enxergam isso, essas relações que não são entre homem e mulher para o núcleo da família? Bem, Roseval, o conceito de família que nós evangélicos temos, ele vem da Bíblia, né? Vem da palavra de Deus, como Deus como autor, como criador desse projeto, dessa instituição. Então ele estabeleceu um sistema, ele estabeleceu uma ordem, e nesse estabelecimento, nessa ordem, não tem como observar o conceito que estão querendo implantar de uma família composta, por exemplo, por homossexuais. Então, a ideia dos evangélicos é bíblica, o homem e a mulher. Ok, só depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso aí, mas acrescentando um pouquinho. Mas, por exemplo, se um casal, vou chamar de casal, na ausência de outra palavra, mas se duas pessoas do mesmo sexo que estão juntas forem numa igreja evangélica, serão maltratados? Não, de maneira nenhuma. Muito pelo contrário, serão bem atendidas, bem recebidas. Normalmente. Sem dúvida alguma, porque a ideia não é discriminar a pessoa. A pessoa vai ser bem recebida em qualquer momento, em qualquer situação. Sim. O que a gente entende é que a atitude, sim, a atitude talvez não vai ser aceita, porém a pessoa, sem dúvida alguma, vai ter todo o apoio, todo o amparo de qualquer conhecedor da palavra de Deus. Ok. Bom, Dalmir Alcântara, você que é filósofo e pedagogo, evidentemente que ninguém pode negar que hoje o sentido de família se tornou algo plural, multifacetado, né? Eu vou citar uma coisa aqui que é muito normal. Por exemplo, eu fui de uma geração em que o divórcio era inaceitável. Aí o Nelson Carneiro foi o primeiro, né? Lutou pro divórcio. As pessoas que não gostavam umas das outras eram obrigadas a morrer odiando, querendo matar, pôr veneno no café, mas não podiam se separar. Aí o divórcio chegou. Me parece que até o Vaticano agora, que é a Igreja Católica muito arcaicamente, não aceitava os divorciados, está reavaliando isso de uma forma lenta, mas está reavaliando. Mas o que nós temos hoje? Nós temos hoje, por exemplo, famílias que o menino fala assim, eu tenho 2 avós, 3 avós, né? Eu tenho 2 mães. Né? A minha menina fala que ela tem 2 mães e ama as 2 mães de forma igual. Então, a família se tornou bem plural, não é isso? Acho que isso já é aceito pela sociedade. Nós estamos numa fase agora posterior a isso, que são as famílias homoafetivas, vamos dizer assim. O senhor, como filósofo e pedagogo, vê isso como uma coisa que está desagregando a família? Isso é negativo para a sociedade? Ou qual a análise que o senhor faz sobre esse espectro que nós falamos? Olha, Rosebal, é uma situação bastante peculiar. O momento que a gente vive é um momento importante. Importante devido a essas revisões de conceitos. Mas isso não é tão novo. Se a gente for olhar para a década de 70, de 80 para cá, a gente já vai perceber que os conceitos, e esses conceitos que são tidos como absolutos, como únicos, eles vão caindo. Eles vão caindo em quê? Não porque eles deixam de ser importantes, mas porque outros conceitos, outras concepções menores
de minorias passam a ser valorizadas nas suas perspectivas. Aí você vai dizer, olha, quando a gente pensa o Estatuto da Família, por exemplo, olha, é muito fácil a gente pensar, antes da década de 80, que existia um modelo de família, papai e mamãe, filhinho, cachorrinho, papagaio, o que quiser colocar. Mas desde que seja papai, mamãe e os animaizinhos de casa, isso faz parte do ciclo familiar. A partir daí, alguns personagens ganham espaço. Mas em caso em que? Aí você vai dizer, o debate não pode concentrar somente na questão do homossexualismo. Porque o homossexual é só mais uma parte. Que seja masculino, homem com homem, mulher com mulher. Sim. Mas quando se pensa, por exemplo, nesse projeto de lei 6583, o problema é que ele nega todas as outras concepções de família. Então é mais sério nesse sentido. Quando eu penso, por exemplo, do ponto de vista da educação, como que eu vou trabalhar com o meu aluno hoje, num contexto bastante diverso, plural, onde eu tenho ali um aluno que ele só tem avó, que ele vive somente com a avó, e o projeto, no artigo 10, ele diz que deve-se implantar, ou obriga-se a implantar, no contexto da educação, a disciplina chamada Educação para a Família. Como que eu vou levar isso para a sala de aula? Educação para a família, mas concebendo apenas de uma forma unilateral, ou de uma forma correta, verdadeira, apenas um conceito de família. Então, acho que o questionamento ele parte daí. E aí Michel Foucault, lá, que já faleceu em 80, era homossexual, inclusive, um dos grandes pensadores franceses do século XX, ele vai trabalhar um pouco essas questões. A questão dos poderes ou dos micropoderes que ganham espaço na sociedade a partir de quê? Principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial e a partir dos questionamentos da própria ciência. Quando a ciência se colocava também como resposta absoluta para tudo, de repente começa a se ver que ela não é essa resposta absoluta. A religião se colocou como questão absoluta, de repente começou a se perceber que também não é tão absoluta assim, que não resolve todos os problemas assim. Deus, que era um absoluto, de repente a gente começa a questionar o próprio Deus. Quer dizer, existe um único Deus ou existem deuses? Existe Deus ou existe concepção de Deus? Porque se eu vou olhar um Deus para uma tribo indígena e um Deus para o europeu, que é o que chega até nós, monoteísta, etc., nós vamos dizer, olha, existe um Deus. Peraí, mas e a sociedade politeísta? Existe uma família, papai e mamãe. E a poligamia, por exemplo? Que algumas sociedades ela é aceita. Então é bastante questionável. O senhor tocou num ponto que eu quero tocar depois do intervalo comercial, que é a poligamia, que eu acho que é um outro aspecto dessa análise sobre família. Eu quero agradecer aqui ao Dr. Dalmi Alcântara, porque ele está no estúdio com a sua belíssima esposa. Como que é o nome dela? A Andressa. Andressa. E ela está com a filhinha sua, está dormindo, feito um anjinho ali, que coisa linda que está essa menina dormindo ali, com esse barulhão todo, essas luzes todas e ela dormindo, não é? Muito obrigado, porque eu sei que o senhor tem um respeito muito grande pelos telespectadores da TVC Cultura e só pôde vir com a família e trouxe, eu quero agradecê-lo particularmente por isso. Bom, antes de ir para o intervalo comercial, Raulindo, vamos indicar aqui a Pax Clínica. A Pax Clínica é um instituto de neurociência e uma instituição de caráter privado destinado ao atendimento a portadores de doenças mentais e dependentes químicos. Os alcoólatras podem procurar o grande Dr. Salomão, que é um grande especialista respeitadíssimo em Goiás. O telefone da Pax Clínica é o 3282-7040. E não se esqueça que a República da Saúde é tudo de bom. Você faça dos seus dias e noites um momento agradável, que você pode comer sem peso na consciência e nem no estômago, porque lá só usa produto, alimentos com azeite de oliva virgem. O telefone é o 3942-6575. Vamos para o intervalo comercial, voltamos já já. Quando a gente é pequeno, aprende que o mais forte defende o mais fraco. Que o maior protege o menor. E você acredita que sempre vai ter alguém por perto para cuidar de você. Para muita gente, isso já é verdade. Pelo menos para quem tem Tecnoseg. Tecnoseg, segurança para a família toda.
Grãos de diferentes regiões produtoras, bem combinados e na proporção exata, fazem do Expresso Moinho Fino um café com aroma envolvente e sabor marcante. Faça como eu fiz, solicite uma máquina para sua empresa sem nenhum custo e aproveite a versão Expresso Moinho Fino. Muito mais café, muito mais sabor. Ligue 0800 643 3555 e comece já esta experiência. Estamos de volta com a opinião em debate desta noite. O que vai no intervalo aqui a gente não põe no ar. Não pode nunca. Com o tema Tudo Mudou, o que pode ser considerado hoje como família. Você manda aí a sua participação pelo 3201-7688 ou 3201-7708 e tem o WhatsApp, tá vendo lá? 98320302. Você manda o WhatsApp. O próximo programa, como se prevenir contra o câncer. Será que raiva, ódio, estresse, rancor são fatores cancerígenos? Nós vamos falar sobre isso aqui. Eu acho muito interessante. Mandar um grande abraço para o pessoal da Subilt. O Subilt conta com 10 unidades, é um grande centro de beleza. Um grande abraço ao Sul. O Subilt do setor oeste, que é ali a sede, fica localizado na rua 22, no 384, setor oeste. O telefone é 4012-1066. O Eduardo, se as pessoas não me aceitam por gostar do mesmo sexo, então vou dar uma escova e sabão para lavar a cabeça do museu dessas pessoas dos anos 20. Então, o Eduardo acha nosso ouvinte Eduardo acha que as pessoas que não aceitam o homossexualismo são dinossauros. Uma pessoa que pediu para não ser identificada: sou mulher e quero me casar um dia com minha parceira. Queremos filhos e queremos que eles frequentem a igreja católica, mas sabemos do preconceito da sociedade. Não fazemos mal a ninguém, somos a favor do amor e da paz. Vamos para o inferno só por gostar do mesmo sexo? Isso é muito ultrapassado. Então, eu pergunto aqui ao nosso querido pastor, Arimateia Oliveira. Pastor Arimateia, eu cresci numa geração que era o seguinte: mesmo as famílias que não eram católicas, de qualquer outra dominação, me lembro que lá em Rio Verde, se jeito fosse evangélico, espírita, não importava, mas todo mundo tinha que fazer a primeira comunhão, né? E tinha que ser batizado, senão era excomungado, era um negócio. A igreja católica era o polo, né? E ali eu aprendi que havia pecado mortal e o pecado que não era mortal. E eu tinha o maior medo do pecado mortal, porque na época eu achava que o pecado mortal, se fizesse, caía um raio na sua cabeça. Então, dessa brincadeira que eu fiz, pastor Arimateia, o homossexualismo é um pecado capaz de levar a pessoa a ter um encontro com Beelzebul? Veja bem, Rosival, a família, como nós falamos ainda há pouco, é uma instituição que foi criada pelo próprio Deus. E como instituição, ela precisa de organização, né? Precisa ter os seus limites, precisa ter estabelecer as suas regras. Porque como instituição, precisa de organização, porque senão vai falir. Deus, por sua vez, ao criar a família, cria, então, os seus meios para conduzir essa família. E dentro desse processo família, ele estabelece que o homem se unirá à sua mulher, ou a uma mulher, né? Aquela questão de poligamia, o próprio Deus já fala aí. O homem se unirá a uma mulher e serão ambos uma só carne. E aí crescerão e multiplicar-se-ão. Dentro da palavra de Deus, nós não encontramos um contexto em que venha nos autorizar a junção ou o casamento de um homem com um homem ou de uma mulher com uma mulher. Todavia, a gente entende que dentro desse processo, o estabelecimento dessa ideia não é da igreja propriamente dita, não é o padre, ou o pastor, ou o bispo, ou quem quer que seja que fez esse estabelecimento. O próprio Deus através da sua palavra. Então, para que se mantenha essas regras, ou para que se mantenha aquilo que Deus criou para a família, ele estabelece essas regras, e uma delas é nesse sentido. Agora, dizer que quem faz isso ou faz aquilo vai se encontrar com Beelzebul, aí já não cabe a mim, ou não cabe aos pastores, porque isso é
uma atitude do próprio Deus. É Ele que é juiz. É Ele quem vai fazer o julgamento diante daquilo que Ele estabeleceu para o seu povo, que Ele estabeleceu para a humanidade. Diante disso, cada um vai aparecer diante do seu tribunal e prestar conta daquilo que fez ou deixou de fazer. É verdade, eu gosto muito da sua última assertiva. Só me vem à tona o seguinte pensamento filosófico. Se Deus é a razão e a criação de tudo, foi Ele também que criou os homossexuais. Né? Porque se todos nós somos frutos da criação de Deus, eu não vou poder dizer que Deus, o homossexual ou homossexualismo não é uma coisa de Deus. Mas é um assunto muito complexo para a gente entrar nele aqui. Mas eu gosto. O Dalmi, você queria falar alguma coisa? O pastor estava falando ali. Nessa fala aí é interessante, no meu trabalho, o meu primeiro livro, eu trabalho um olhar sobre a obra do Senhor. Até falei dele uma outra vez, numa divulgação que a gente fez. Então é um trabalho onde eu discuto a construção do conceito, da concepção de mulher no âmbito da Igreja Católica. E para isso eu tive que entrar um pouco nesse discurso do papel criador de Deus. Sim. E esse é um questionamento que eu faço. Até que ponto nós podemos dizer que é Deus, ou que foi Deus que criou esse modelo de casamento entre homem e mulher? De que Deus que nós estamos falando? Essa é a questão que eu coloco. Quer dizer, se nós formos pensar num Deus ocidental, num Deus europeu, romano, ou no contexto hebraico, judaico-cristão, nós vamos dizer sim, é porque a Bíblia é oriunda desse contexto aí. Aí nós vamos dizer, mas é uma tradição 100% patriarcal. Não vou dizer machista, mas vou dizer patriarcal. O doutor Gustavo queria colocar uma coisa aqui rapidamente, e é bom lembrar sempre, doutor Dalmi, que o senhor sempre é muito habilitado no que fala, que nós, ocidentais, temos uma falsa concepção de que o cristianismo é a religião com o maior número de adeptos no mundo, e não é. Ou de que é a única religião. A única religião. Na verdade, em número de pessoas, o cristianismo não está em primeiro lugar, não é? Ou seja, quem acredita em Jesus, como nós acreditamos, né? Eu só queria colocar alguma coisa, doutor Gustavo? Sim, Rosenval, assim, a gente precisa posicionar esse tema dentro do contexto em que ele se insere. Por uma contingência histórica, o Estado se tornou laico. O que significa um Estado laico? É o Estado que não professa uma religião oficial. A função do Estado contemporâneo, pós-moderno, é de pacificar e combater conflitos sociais. Não se nega, em momento algum, o respeito e a admiração que deve se ter por toda e qualquer concepção moral ou religiosa. Contudo, o Estado, em sua função de pacificar a sociedade, deve agasalhar qualquer situação social que já exista e trazer pacificação a ela. Adotando-se um modelo oficial de família que exclua determinados grupos sociais, a consequência imediata dessa situação é relegar essas pessoas para um limbo existencial, fazer com que essas pessoas que convivam ao longo de 50, 60 anos, ao final dessa relação, não tenham direito a alimentos, não tenham direito à herança. Então, em momento algum, se está falando de certo ou errado, de pecado ou não pecado. A questão é, o Estado vai agasalhar ou não essas pessoas do ponto de vista jurídico? Interessante. Aqui a Joana Barros, do Jardim América, pergunta para o Dr. Gustavo Leão como ficarão as famílias poliafetivas. Perfeito. Como o colega já falou, esse conceito de família que se restringe a homem, mulher e seus filhos, elimina não só relações homoafetivas, mas também outros tipos de relações, como, por exemplo, a anaparental. O que é uma relação anaparental? É uma estrutura familiar que não tem pai e filhos. Por exemplo, dois irmãos que resolveram viver juntos a vida inteira. Esse modelo de família, por exemplo, está excluído do conceito. E também as famílias poliafetivas, ou família mosaico, que é aquela família formada por uma pluralidade de pessoas. Por exemplo, eu tenho um primeiro casamento e desse casamento eu trago meus filhos para casa, junto com os filhos da minha esposa, e juntos ainda temos filhos nossos. Esse grupo social complexo, que é uma família mosaico, não está abarcada também no conceito de família. E hoje em dia, Rosenval, a gente extrema essa discussão para falar se existe ou não família multiespécie. A gente já abordou isso no rádio. É verdade. Família multiespécie é o seguinte, as relações entre o ser humano e seus animais de estimação.
Uma juíza na vara de família do Rio de Janeiro, ao determinar o divórcio de um casal, estabeleceu uma espécie de regime de guarda de um bulldog chamado Braddock. Será que essas relações que o ser humano tem com animais também não devem ser tuteladas pelo direito? Então, o que a gente define, inclusive, o que está na Lei Maria da Penha, família é uma relação íntima de afeto, independentemente de sexualidade, de orientação, seja qual for. Eu mesmo sou um exemplo dessa família mosaico. Eu tenho 5 filhos, dos quais nem todos são com a minha atual esposa, e nós nos damos muito bem. A minha atual esposa se dá bem com a minha ex-esposa, os filhos acham uma maravilha, vivem muito bem, e nós ajudamos uns aos outros de uma forma onde todos nós consideramos como uma grande família, muito embora as pessoas sejam separadas. Eu acho que, e eu não estou sozinho nesse tipo de relação, que são muitos, são milhões de pessoas, não são nem milhares, são milhões. Aqui o Ivan Martins, de Jardim Goiás, pergunta aqui para o doutor Almir Alcântara se ele, como filósofo e pedagogo, e sociólogo também, se ele acha que o casamento, com casais do mesmo sexo traz algum problema para as crianças. Por exemplo, se um casal de homossexuais ou de lésbica adotar uma criança, isso pode ser um problema para essa criança? Então, o telespectador, claro que pode. Pode trazer problema. Como a família entre papai e mamãe também pode trazer problema. E traz muitas vezes. Então, a questão toda não é se é papai, mamãe e filhinhos, se é papai e filhinhos, mamãe e filhinhos. Não é essa a situação. A questão é o respeito que se estabelece naquele contexto. A questão que está em jogo é até que ponto as pessoas se respeitam, até que ponto as pessoas se aceitam, se complementam. Para mim isso é o mais importante, o doutor acabou de chamar a atenção. A questão da dignidade humana é o que é colocado em primeiro lugar. E sequer a lei proíbe isso. Agora, então o que tem que se trabalhar, e aí se o Estado retira-se desse contexto, apoiando um projeto ou dando legalidade a um projeto que exclui esses outros tipos de família, aí sim nós teremos margem para uma série de problemas, porque essas pessoas ficarão à margem de um contexto de sociedade, ou continuarão à margem de um contexto de sociedade. E nós sabemos que a legislação garante uma série de direitos a partir da própria ideia do conceito de família. Quer dizer, primeiro nós temos um Bolsa Família, por exemplo. Nós temos um Bolsa Família, nós temos papai, mamãe e filhinhos. A Bolsa Família só seria para esse tipo de equação, não é? Como é que ele serviria, por exemplo, para esse tipo de situação? Então o que está em jogo aí é entender que o mais importante não é o tipo, não é a construção dessa família, mas o que está por trás dela, o respeito, a afetividade, etc. Pastor Arimateia, eu vi o senhor balançar a cabeça, o senhor acha que, não sei se positivamente ou negativamente, o senhor acha que é maléfico? Aqui, inclusive, tem uma pessoa que está dizendo que o Robson, do setor oeste, o fato, Rosenval, é que os orfanatos estão lotados de órfãos que casais héteros rejeitaram. Ele está mostrando isso, que talvez essas crianças poderiam serem adotadas por casais homossexuais ou lésbicas. Né? Infelizmente, essa questão de muitas crianças serem abandonadas por casais héteros é uma realidade, infelizmente. Todavia, a gente não está aqui para dizer que uma criança ou um menino ou menina que seja, ser educado por um casal homossexual, né, se ele vai ter uma tendência para o bem ou para o mal, como disse o caro colega, é muito relativo isso, vai depender muito da educação. O que nós podemos dizer diante disso? O que nós conhecemos por família nuclear é a formação bíblica que nós entendemos de homem, mulher e sua prole, seus filhos. Então essa é a orientação da palavra de Deus. Quer dizer, o próprio Deus, quando criou, a gente percebe, porque então porque nós hoje não concordamos, vamos dizer assim. Porque na criação, quando Deus criou todas as coisas, no sexto dia ele criou o homem e criou a mulher. E a Bíblia diz que ali ele forma a família. E quando ele entrega Eva para Adão, ele está formando ali o primeiro casamento. E aí ele dá uma ordem para essa família. Cresçam e multipliquem-se. A criação da família no projeto bíblico é essencial para
para a criação da humanidade, para o contexto humano, para que ela possa ter a sua continuidade. Ok. Bom, eu tenho que chamar os comerciais aqui. O professor Dalmi Alcântara quase teve um treco ali, eu não sei porquê, mas certamente porque ele tem uma posição diferente de pensar isso. Nós voltamos depois do intervalo, lembrando que a Implant Center é um centro integrado de tratamentos estéticos dentais, com profissionais especializados nas diversas áreas odontológicas. O Dr. Jefferson, grande odontólogo, muito obrigado, Dr. Jefferson, pelo meu sorriso, 3285-3247 é o telefone dele, fica ali na rua 144, número 141, no setor Marista. Portanto, se você quiser um sorriso fabuloso com o que se chama de lente de contato dentária, é um negócio fabuloso, você procura lá o Dr. Jefferson no Implant Center. Nós vamos para um breve intervalo comercial, voltamos já já. Um laboratório de referência deve ter conveniência, com atendimento 7 dias por semana, mais de 35 unidades e a melhor equipe, agilidade, com resultados rápidos e equipamentos de alta complexidade em Goiás. Dedicação, dados precisos, coleta domiciliar, café quentinho e especialistas em exames de alergia e endocrinologia. Núcleo reúne o melhor para a sua saúde. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Bom, estamos de volta com Opinião em Debate desta noite, com o tema Tudo Mudou, o que pode ser considerado hoje como família. O próximo programa, como se prevenir contra o câncer. Raiva, ódio, estresse, rancor, causa câncer? Médicos especialistas muito abalizados vão falar sobre esse interessante assunto. Antes de ir aqui para as inúmeras perguntas, tem muitas perguntas, eu quero lembrar a vocês que o Café Moinho Fino, você pode ligar lá, você que tem uma pequena indústria, uma grande indústria, uma empresa, e você liga lá no Moinho Fino, você pega o equipamento, não cobra nada pelo equipamento, você paga só pelo café que você consome, e o Moinho Fino é um dos mais selecionados cafés que existem na América Latina. Portanto, basta você ligar lá para o 0800 6433 0800 643 3555 e solicitar a máquina do Expresso do Moinho Fino sem nenhum custo para você, apenas o seu consumo, ok? Vamos lá, aqui o Marcelo Lemos, para o professor Dalmi. O Brasil não tem amadurecimento para o reconhecimento da família homoafetiva? Se o Brasil não tem... Estou perguntando se não tem amadurecimento para isso. Não, tem sim, eu acredito que tem. Eu acho que o que nós estamos vendo aí é um embate entre uma concepção de família, uma concepção de Deus, uma concepção de religião, que tenta prevalecer e predominar, apesar de já estar numa condição de um tanto de falência em alguns conceitos. Por exemplo, quando o pastor falava agora há pouco do conceito propriamente de família criado, instituído por Deus entre homem e mulher. A questão aí, por exemplo, eu vou dizer, olha, um questionamento a ser colocado. Jesus, como é que é? Jesus não tinha família? Quer dizer, Jesus não é filho de um homem e de uma mulher. Conforme diz a Bíblia, ou se Deus, o Pai, Jesus é filho do Espírito Santo e ele é filho de uma mulher. Sim. Quer dizer, então quando a gente vai perceber nessa realidade, nesse contexto, a gente vai colocar, existe uma religião que tenta prevalecer, no caso o cristianismo, no âmbito católico, como também no âmbito evangélico, que tenta se fazer valer. Né? E aí se fazer valer do ponto de vista até de uma manipulação ideológica. Mas se nós formos perceber, essa realidade existe no Brasil, ela convive de uma forma harmônica, pacífica já, apesar de que, do ponto de vista mais tradicional, ainda não se tem tanta facilidade de convivência assim. Por quê? Porque as pessoas não se aceitam enquanto pessoa, mas enquanto concepção, essa convivência já existe e essa convivência já é real.
Ok. Aqui uma pessoa pediu para não falar o nome dela, eu respeito, é uma telespectadora, ela não quer saber desse tema não, ela só diz o seguinte: Rosenbaum, pelo amor de Deus, nos ajude a cobrar da Saneago para refazer o asfalto aqui perto do aeroporto. Está uma poeira infernal. Está cobrado aqui, minha amiga. O Vinícius, boa noite, Rosenbaum. Penso que se a família nos moldes bíblicos prevalecesse, teríamos menos problemas na sociedade. É a opinião do Vinícius. E a Ana Elisa Urzeda, parabéns pelo tema, é um assunto que gera muita polêmica, principalmente nos dias de hoje, que o conceito de família tem sido apresentado em várias vertentes. E a Eunice Ferreira, Rosenbaum, estou assistindo o seu programa, te adoro, tenho 59 anos, moro no setor Vale do Sol, sou fã de longa data de você, um beijo no coração, um beijo no seu coração também, minha amiga. Não se esqueça que nós estamos aqui com Opinião em Debate, na AM 730, das 8 às 9 da manhã, é um programa muito gostoso de fazer e de participar, né, doutor Gustavo Leão? A gente ri muito lá e faz uma análise assim, jornalística diferenciada. Aqui o Luiz Roberto, do setor Bueno, diferentes mas iguais, o reconhecimento jurídico das relações homoafetivas no Brasil, como é de fato? Como é de fato hoje, doutor Gustavo Leão? O que está na pena da lei hoje no Brasil? Hoje no Brasil a gente não tem uma definição do que é família. Não há um dispositivo que explique isso de maneira clara. Porém, a gente tem, o direito já alberga, já consegue tutelar essas famílias diferentes. Essas famílias que não são um modelo padrão tradicional, historicamente edificado. O Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, baixou uma resolução determinando a realização do casamento em cartório daqueles que tenham uma orientação homoafetiva. Então, hoje o direito já acolhe a pessoa que tem uma orientação diferente da padrão, certo? E que quer constituir família, que quer garantir os direitos da sua prole, da sua família como um todo. A nossa legislação, hoje nós temos o Código Civil, a Constituição, que falam de maneira genérica, mas não especificam o tema. Então é a jurisprudência, ou seja, as decisões dos tribunais que têm garantido os direitos dessas famílias que hoje em dia clamam por tutela jurídica. É interessante que o preconceito, eu acho que o preconceito é uma coisa horrível, é tão assim forte que hoje um ouvinte da 730 me espinafrou, e eu leio no ar, você sabe disso, né? Por conta de eu fazer um programa dessa natureza. Ele disse que eu sou um sujeito depravado, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou gilete, eu não sei, ele usou os termos, mas eu dei uma espinafrada nele no ar também. Mas por conta de quê? Do preconceito. Esse ouvinte não queria nem que eu trouxesse o tema para ser discutido. Agora imagina o tanto que o preconceito é grande, né? O Denis, taxista, um abraço, meus amigos taxistas. Denis, me ouça lá das 8 às 9, hein? Se Deus é contra a homossexualidade, por que existe o hermafroditismo? Do pastor Arimateia, o hermafroditismo explica-se biblicamente? Não. Não. Veja bem, olha só, a ideia de Deus, ele não é que ele é contra, ele não criou a homossexualidade. Deus criou homem e mulher. É muito interessante entender, eu até fiz estava lendo um livro esse dia lá em casa, e um sociólogo francês por nome Georges Gilbert, que é PhD em sociologia, ele pesquisou quase 2.000 culturas e detectou que 55 dessas culturas eram culturas que não definiam muito bem a questão do unissexualismo, macho e fêmea. No contexto do seu estudo, ele declara que essas culturas, com pouco tempo, se extinguiram, mostrando assim, no seu estudo, a importância desse contexto família, homem, mulher, para a cultura, para a continuidade da família, do ser humano, a importância disso. Então, o que eu entendo, o que nós podemos dizer, até eu voltar um pouco aqui à pergunta, a palavra do nosso colega, a respeito de Jesus, quando Jesus se materializou ou se encarnou, ele escolheu uma família composta por um esposo e uma esposa, né? E que depois disso, segundo a própria Bíblia, tiveram continuidade do seu ciclo familiar com outros filhos. Então, a ideia de Deus é que o estabelecimento para o ser humano sobre família venha dessa ideia, homem, mulher e a sua prole. Bom, aqui nós temos um depoimento de um telespectador que se identifica como Rafael, diz o seguinte: meus pais são evangélicos e fazem uma lavagem cerebral para eu parar de gostar de homens. Quanta ignorância! Deus não é um sargento, Deus é um pai que cuida de todos nós. Deus é o amor puro e não um cara que vai me condenar por isso.
Quem condena é a bendita sociedade. Um depoimento de um homossexual. Meus parabéns pela sua coragem em dizer isso. Aqui a Edinalva, doutor Gustavo, se algum fanático religioso ou qualquer outra pessoa me agredir verbalmente, falar que eu sou uma aberração e vou arder no inferno, eu posso processá-lo? Sim, com certeza. Nós temos ferramentas civis e criminais para poder compelir essa pessoa a não atrapalhar uma vida harmoniosa do outro ser humano. O direito busca a todo momento harmonizar e pacificar as relações sociais. Independentemente da sua opinião sobre um assunto, é um direito seu ter uma opinião, é um direito seu ser contrário, porém querer impor e agredir quem não pensa como você, dá margem sim a uma responsabilização em âmbito civil e criminal, perfeitamente. O Dalmi, nós falamos sobre poligamia, não é? E até foi muito engraçado, eu fui no Catar e conheci lá várias pessoas interessantíssimas, é um outro tipo de muçulmanos, é um outro tipo de concepção. E aí eu conheci um sheik muito simpático, alegre, falei, escuta, vai um dia para o Brasil nos visitar e tal. Falei, olha, eu tenho uma gastura muito grande com o Brasil. Aquela ideia de vocês que o sheik é obrigado a ter uma mulher só, isso é uma coisa muito miserável, cara. É uma miséria demais. Ele não falou, ficou um tempão dizendo que era uma coisa assim, que ele achava que era de uma ignorância ímpar. Eu estou contando essa história para dizer o seguinte, que tudo, me parece que a ótica cultural é que dita as normas da sociedade. Por exemplo, nos países que aceitam que o homem tenha, se ele puder manter, porque também tem essa coisa, né? Porque não dá, manter mulher não é fácil, né? Graças a Deus que eu estou mal do canto de manter a minha, porque mulher é difícil. Um grande abraço para a minha querida Cat, né? Mas eles acham tão normal que as mulheres não acham isso uma coisa que fere qualquer tipo de coisa. Então, me parece que o conceito de analisar a sociedade no espectro que nós estamos falando, professor Dalmi, depende muito da visão cultural, né? Por exemplo, eu acho que uma discussão como essa que nós estamos tendo aqui, ela não é admissível na Finlândia, na Dinamarca, na Suíça, na Suécia, nos países escandinavos. O que vocês brasileiros estão discutindo sobre a homossexualidade? Eles já viraram essa página há muito tempo, né? Então me parece que é uma questão um pouco cultural mesmo, né? Eu não diria um pouco, ela é muito cultural. Porque se a gente pega até inclusive essa questão religiosa, religião é cultura. Entendeu? Ou seja, as comunidades elas criam-se a religião e a partir da religião elas passam a se viver segundo ela. Na minha tese, da minha dissertação de mestrado, inclusive, eu abordo um pouco essa questão da construção, o papel da religião na construção da realidade. Então nós vamos dizer, e chego a falar uma certa heresia, né, que Deus é uma criação humana. Né? Quer dizer, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Eu ouso dizer ali, fundamentado em Berger, Durkheim e outros, que, pelo contrário, o homem é uma criação, Deus é uma criação humana. E mais, uma criação do homem, mas não só do homem branco, monogâmico, racionalista, tá? E de outras características aí. E aí, esse Deus foi criado de tal forma que tanto que você vai ver qual que é a nossa concepção de Deus. É a Trindade. Eu te pergunto, onde está a mulher na Trindade? Só se for a pomba. Porque aí tem o Pai, o Filho e a pomba. Não, a pomba não, o Espírito Santo, que seria então numa imagem de pombas que nós vamos entender. Mas para outras situações, a imagem de fogo, a imagem de vento, tem uma série de outras imagens no Espírito Santo. Mas o que eu quero dizer aí? Que a cultura em si, que é o que você está colocando, é uma construção humana. E essa construção humana, ela se dá de forma que vem legitimar a própria necessidade humana. Então, se nós estamos numa sociedade patriarcal, qual é a concepção de Deus que nós vamos criar? Eu acho que o que o senhor está dizendo faz muito senso, porque eu fiquei pensando aqui, é interessante que o universo, eu acredito em Deus, mas o universo é uma coisa tão complexa e tão maravilhosa, que eu fico pensando, será que Deus não é uma deusa?
Porque para criar uma coisa tão complexa para mim, eu tenho tanto respeito pelas mulheres, que eu fico pensando que Deus não é assim, imagem e semelhança nossa, então acho que Deus pode ser uma deusa também. Mas se né? Deus tivesse sido construído pela mulher, duvido que não teria uma mulher nessa composição das 3 pessoas. É inadmissível pensar que Deus é por isso, professor Dalmi, que eu acho que as pessoas precisam respeitar muito a religiosidade, a concepção de Deus de cada um, porque é uma coisa tão íntima, tão profunda, que ninguém pode dizer para ninguém. Por exemplo, o tipo de Deus que eu enxergo de Deus, o meu Deus, por exemplo, ele é meu, não é? Eu não abro mão dele. Ele não é tão rancoroso, tão vingativo e tão assim maldoso quanto algumas pessoas que acreditam nesse tipo de Deus, que é o sujeito que tem medo, por exemplo, Eu me lembro que meu filho uma vez me perguntou, falou, pai, eu não sei se foi um professor ou alguém disse para ele que, nossa, que se você apontasse a mão para o céu e xingasse Deus, por exemplo, que Deus jogava um raio na cabeça. Eu falei, ele era pequeno, Deus faz isso, pai? Eu falei, meu filho, é o seguinte, você vê aquela formiguinha que está ali? Suponhamos que aquela formiguinha esteja te xingando. Você vai prestar atenção, saber que ela está te xingando? Então, para Deus, você é uma formiguinha que tá lá. Deus não está incomodado de mandar um raio para cima de você. Mas então, essa é uma coisa muito profunda, né? Para poder a gente tirar conclusões que sejam assim, estanques, na verdade. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Lembrando que a Escola Internacional de Goiânia é uma instituição de nível extremamente qualificado, com projetos dedicados à formação em saúde emocional. Olha, fica ali de frente ao Bougainville. Se você quiser investir em algo que vale a pena para o seu filho, ela é uma escola bilíngue, tem tudo, tem robótica, tem teatro, tem cinema. Você leva para a Escola Internacional. As matrículas estão abertas. É uma coisa maravilhosa. A escola que eu estou confiando meus filhos a ela, os meninos que estão novinhos agora. Nós voltamos já já. Grãos de diferentes regiões produtoras, bem combinados e na proporção exata, fazem do Expresso Moinho Fino um café com aroma envolvente e sabor marcante. Faça como eu fiz, solicite uma máquina para sua empresa sem nenhum custo e aproveite a versão Expresso Moinho Fino. Muito mais café, muito mais sabor. Ligue 0800 643 3555 e comece já esta experiência. Ok, estou tentando aqui, tem perguntas demais. O tema do programa de hoje, tudo mudou, o que pode ser considerado como família. E o próximo programa, telespectador, é sobre como se prevenir contra o câncer. Será que estresse, rancor, ódio, raiva causa câncer? Os especialistas vão falar sobre isso aqui. Estou tentando... Bom, aqui quem está fazendo esse comentário aqui, porque não viu o programa desde o início, não tem nenhum nome, diz que não ter um homossexual que opine nesse debate se torna um programa vazio e sem sentido. Nós tínhamos sim, a pessoa não pôde comparecer, nós convidamos, era o 4º convidado, por alguma razão essa pessoa não compareceu. Nós pensamos sim que ter um homossexual aqui, uma pessoa que representa o segmento homossexual, seria imprescindível. Porém a pessoa marcou aqui, que foi o Eduardo Oliveira, que é coordenador do grupo Oxumaré, Direitos Humanos da Negritude e Homossexualidade, e por alguma razão ele não compareceu. É porque você não viu o início do programa. Aqui, Oswaldo Cruz, do Balneário Meia Ponte, o discurso religioso do mundo de hoje está vazio e desatualizado. E Deus é apenas uma ideia. Eu conheço você, Rosenval, nós dois sempre nos topamos na panificadora do Balneário, é a panificadora Moreira, que tem o leite quality, que é o grande leite quality, que eu só tomo esse leite quality lá, e lá tem. Quando você me vê lá, me dá um abraço, vai conversar comigo. Eu adoro conversar com o meu público. Aqui, uma pessoa que pediu para não ser identificada, está dizendo que o pastor precisa pesquisar mais e abrir a mente. O programa está ótimo, parabéns para todos, Rio Bom. A Fernanda, para o professor Dalmi, parabéns pelo comentário sobre o macho e fêmea nas culturas. E o pastor Venceslau Rodrigues, do Residencial Jardim Clarissa, levantar a questão de crianças abandonadas
por casais heterossexuais. Isso é uma questão social, pois os pais não dão condições adequadas para cuidar. O país não dá condições adequadas para os pais cuidarem de seus filhos, para ter uma família estruturada. Rosenval, parabéns pelo programa. Muito obrigado. Aqui, Rosenval, a relação homoafetiva não seria uma relação de simbiótica entre indivíduos e não de famílias? Professor Dalmi, você entendeu? Não, eu também não entendi, não. Entendeu, doutor Gustavo? Não, o senhor que explica tudo. Uma relação simbiótica. Na biologia, a simbiose são seres que conseguem conviver conjuntamente, em harmonia, algo nesse sentido. Aqui, o Vinícius devolve a pergunta do doutor Gustavo, o seguinte: se um homossexual me chamar de fanático, eu posso processar? Perfeitamente. A questão é a seguinte: a intolerância, seja de que lado for, deve ser execrada, deve ser responsabilizada. Como a gente falou agora há pouco, o direito de ter uma opinião contrária à sua, de ser favorável ou não à relação homoafetiva, é uma questão que envolve a sua moralidade, a sua criação, e deve ser respeitada, independentemente de que lado for. A Camila mora na Vila Pedroso, estou assistindo esse debate e estou adorando. Acho que deveria ter mais vezes. Aqui o Augusto, boa noite, Rosenval. O porquê temos que discutir? Porque não apenas conversamos. Observe que quando o pastor falou, o filósofo se alterou e até tremia. Então, para esses, nós temos que nos colocar na pele do próximo e apenas respeitar, cada um cuida da sua vida, porém respeite o próximo. Não, isso é brincadeira minha, eu falei para o professor Dalmi, é exagero de jornalista. O professor Dalmi é a pessoa mais do diálogo que eu já tive oportunidade de conhecer, né? Discordou de uma forma normal. Eu que fiz uma brincadeira aqui e às vezes o telespectador não entendeu. O Alessandro Mauro, do Jardim América, todos acreditam na criação, sendo que na própria fauna existem espécies que discordam com a população, mudam de sexo. Porque isso seria diferente junto aos seres humanos. E é verdade, né, doutor Dalmi Alcântara, existem animais homossexuais, não é? Sim, isso tem sido já objeto de pesquisa, inclusive, porque, em princípio, do ponto de vista religioso e do ponto de vista científico, teve-se por muitos anos, muitos séculos até, que a questão da homossexualidade era uma questão simplesmente social. Outros tinham como uma questão biológica, quer dizer, que essa questão de sexo era uma questão simplesmente biológica. Outra que era social, cultural. Então, quando a gente parte daí, as pesquisas vão para o âmbito um pouco, se ampliam para o âmbito dos animais, começa a se perceber que existe. Eu conheci, quando na minha época do mestrado, por exemplo, trabalhando nas questões de gênero, eu fui convidado por várias vezes por fazer esse debate, defender que não existe só gênero masculino e feminino, que não existe só homem, mulher, macho e fêmea, mas que existem sim, eu defendi os gêneros plurais. E aí várias pessoas me convidavam para conhecer um cachorro, para conhecer eu tive a oportunidade de conhecer vários animais com esse tipo de postura. Pergunta, calma aí, biológico, cultural, como é que a gente pode perceber isso? Então, de certa forma, isso não está tão simples, não está tão claro para a gente defender, fazer uma afirmação com toda e total segurança. Então, algumas vezes a gente pode dizer, não, a pessoa escolheu ser homossexual. Outras vezes acho difícil que a gente possa fazer essa afirmação. O Ismael, boa noite, estou no Pará, sou espírita assistindo o programa. E vários espíritas aqui, que tem muita gente, não vou dizer o nome, não dá para dizer o nome de todos, dizendo que está assistindo o programa Família Espírita. Como é que é? 2 minutinhos só? Nossa, o Isamar Ferreira, boa noite, Rosenval. Gostaria de parabenizar a todos que participaram dessa produção, desse incrível programa, e com certeza tem muitas pessoas nos bastidores. Bom, olha, infelizmente, olha aqui, é muita gente mesmo que participou com perguntas inteligentes e importantes, mas não dá para falar com todo mundo. Muito obrigado pela participação do Dr. Gustavo Leão, grande advogado. Prazer. Quem quiser o telefone do Dr. Gustavo Leão para alguma coisa, pode ligar para o 3281-5666 e pedir o telefone dele. Dr. Gustavo, um grande advogado. E o pastor Mateio Oliveira, muito obrigado pelo seu comparecimento aqui, pastor. É um grande amigo que a gente tem do programa. Muito obrigado por aceitar nosso convite todas as vezes. Prazer. E o Dalmi Alcântara, que eu sou fã do Dalmi Alcântara, eu acho que a esposa dele também é fã, porque quando ele fala, a esposa dele olha assim, fica toda namorada, é bonito demais, não é? Eu também sou fã. Olha, eu entendo que a sociedade evoluiu sim,
em todos os aspectos. Vou dar um depoimento aqui de as pessoas que estão aqui há muitos anos, décadas comigo, Raulino, um dos mais antigos, sabe disso. O primeiro programa que eu fiz nessa televisão, 18 anos atrás, que discutia homossexualidade em alto nível, não é o caso do programa de hoje, então não estamos discutindo só homossexualidade, mas que discutia homossexualidade, nem era sobre casal homoafetivo, naquela época nem isso discutia. A casa quase caiu, teve gente que ligou, gente ligada ao bispo, ligaram para o governador da época pedindo para me tirar o programa do ar, porque eu era um sujeito depravado, uma série de coisas. Bom, de lá para cá, nós já podemos discutir todos os aspectos da sociedade sem que ninguém peça a cabeça do âncora do programa. E discutir em alto nível, porque é da discussão saudável que a gente cria algumas regras para a sociedade onde todos podem ser beneficiados. Agora, o que nós não podemos aceitar nunca, eu, você, seja quem for, é o preconceito. Porque o preconceito pode atingir qualquer um da sua família. Isso jamais. Discutir-se em alto nível é muito importante. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Opinião em debate. Oferecimento Laboratório Núcleo, cuidando de você. Moinho Fino, agora na versão expresso. Muito mais café, muito mais sabor.